Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o bate-papo vai até Belo Horizonte. Nós vamos trazer uma história de superação. Talvez você se identifique com ela. Então, fica até o final com a gente. A convidada é a Letícia. Tudo bom, Letícia? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, né? Agradeço você dar a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que aconteceu comigo, de forma também de auxiliar e poder, né, ser um suporte para pessoas que passarem pela mesma situação que eu, né? Com certeza, Letícia. Me conta então, como que foi? O que que aconteceu na tua vida que tu teve que buscar forças para superar toda essa situação? Então, eu tenho 29 anos, mas eu acho que para a minha idade, tudo que aconteceu, tudo que eu já vivi, é muita coisa. Então, assim, chegou determinado ponto da minha vida em que eu achei que eu já tinha vivido tantas coisas até eu me deparar com a coisa que eu acho que é o maior medo e temor de todo ser humano, é quando você se depara com a morte. E eu acho assim, quando você se depara com a morte, que é sua, da sua vida, é uma coisa, mas quando é com alguém que você ama e você acaba se separando dessa pessoa que você tanto ama, é algo que eu não sei nem usar palavras para poder dizer, porque é como se o chão fosse tirado dos pés. Pelo menos foi a sensação que eu tive quando eu vivi. Eu tinha um filho com 3 anos e 7 meses e ele faleceu. Para mim aquilo era como se fosse um fim, é como se tivesse acontecido o fim de tudo, acabasse um sentido da vida. Muitas pessoas às vezes podem falar, mas você tem um outro filho e esse outro filho vai te dar forças, mas mesmo assim, quando uma parte do seu coração ela é destruída, que eu acho que foi a sensação que eu tive quando eu vivi, é muito difícil a gente, às vezes, buscar forças e olhares para outras coisas para suprir aquilo, porque é como se fosse um rombo que acontecesse, é como se algo, uma parte do seu coração, ela fosse tirada. Eu acho que coração nenhum que arranque um pedaço, ele consegue bater. Ele tem que estar completo ali para bater. E aí na época eu estava com 26 anos quando isso aconteceu. E a partir daquele momento eu perdi o chão. Quando aconteceu, né, vou dar alguns detalhes, né, eu fiquei durante 7 dias sem dormir. Eu não conseguia dormir, eu podia deitar, estar no quarto escuro, sem mexer em nada, mas eu não conseguia dormir. Cheguei a tomar remédio para dormir e nada me fazia dormir. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha, eu não conseguia enxergar motivos, sabe, para continuar a vida naquele momento, quando isso aconteceu. Porém, é, eu sei que naquele momento, hoje, com o entendimento que eu tenho, a linha da vida, ela parou ali para o Pedro, que era esse meu filho, que faleceu com 3 anos e 7 meses. Essa linha, esse tempo de vida aqui na Terra, ele acabou para o Pedro. E a partir, eu acho que toda pessoa que passa pelo luto, é lógico que cada uma enfrenta de formas diferentes, mas eu acredito que todas elas passam por questionamentos, né? A gente começa a se questionar, eu me questionei o que eu poderia ter feito para isso não acontecer. Eu passei por várias questões, perguntas que começavam a rondar a minha mente e várias coisas foram muito importantes, sabe, para que eu respondesse essas perguntas e questionamentos que rondavam a minha mente e começar a buscar o sentido da vida da Letícia, porque, como eu disse ali acabou o fim da vida do Pedro. Né? Naquele momento, para mim, era como se a minha vida também tivesse acabado. Porém, eu sabia que existia um sentido da vida para Letícia.
Então, eu comecei a buscar questionamentos, respostas para essas perguntas. E na época que isso aconteceu, eu estava fazendo um curso num centro de treinamento bíblico, chamado Rema. E lá eu fui, eu estava aprendendo coisas que me auxiliaram e que me motivaram muito. Por exemplo, uma das coisas que me foi confrontada lá na época, uma das coisas que eu aprendi bem em seguida quando aconteceu foi sobre o caráter de Deus, sobre Deus ser bom. E um dos questionamentos que ficava assim, como Deus permitiu, um Deus que é bom, permitiu que o meu filho, tão uma criança inocente, falecesse. Então, através disso, eu aprendi que Deus é bom, que dele nenhum mal pode proceder. Então, eu não poderia culpar a Deus pela morte do meu filho. Mas, ao contrário disso, eu fiz, em vez de culpar o Senhor, né, quando eu comecei a ir, né, mais a fundo, ver que isso não era, assim, não foi Deus que matou meu filho. Então eu sabia que Deus era bom. Então eu falei assim, se Deus é bom, ele vai me dar uma nova perspectiva de vida, um novo olhar, né? Quando aconteceu isso tudo, eu passei por um período fazendo um tratamento com a psicóloga na época, e eu sempre ia relatando para ela sobre essas dúvidas, sobre essas questões, só que eu sempre vinha com palavras que me fortaleciam, que foi aonde eu fui buscando o caminho. Que foi, sim, se o Senhor ele é bom, ele tem algo bom para mim. Se a minha vida, a minha linha da minha vida não acabou, então existe algo para mim, Letícia, viver aqui ainda. Então, eu comecei a buscar em Deus, sabe? Forças, eu comecei a buscar em Deus luz, direções de o que eu poderia fazer para continuar, para que eu pudesse prosseguir e não vivendo uma vida de amargura, de tristeza, vamos dizer assim, até mesmo uma depressão. Eu sei que eu falei, se Deus é bom, não é isso que ele tem para mim. Ele tem algo especial para mim. E aí eu comecei a enxergar coisas e a ver uma perspectiva de várias coisas, né? Uma delas foi que o meu próprio filho, o Pedro, me ensinou muito. Ele, mesmo em situações, ele já passou por uma internação antes de tudo acontecer. E quando ele foi internado, ele teve um momento de estar muito ruim. E depois eu vivi um milagre com ele no hospital. Ele se recuperou, surpreendendo a todos. E quando ele se recuperou, ele ainda estava hospitalizado. Ele estava com uma traqueostomia, fazendo uso de oxigênio, precisava de ajuda de aparelhos para respirar. E eu via uma alegria muito grande nele, muito grande. E ele se recuperou e eu via dentro dele uma força e uma alegria. E quando isso tudo aconteceu, eu falei assim, gente, o Pedro me ensinou isso. Se mesmo no momento em que ele tinha para estar prostrado, no momento que ele tinha para, né, não se alegrar com nada, ele estava ali sempre alegre, sorrindo, cativante. Todas as pessoas que tiveram contato com ele sabem disso. Então, eu falei assim, por que que eu tenho que ser diferente? Eu olho e falo assim, o Pedro, ele foi um professor para mim. Então, eu decidi seguir aquilo que o Pedro me ensinou. E uma das coisas também que me marcou muito foi o que o apóstolo Marcelo Carvalho ele falou comigo algo e isso ficou marcado muito no meu coração. Ele me fez entrar numa caixinha e imaginar o Pedro lá no céu falando com o Senhor, falando, eu queria ver como ela está. E se ele tivesse a oportunidade, a gente não sabe, né? A gente só imaginou isso, mas eu imaginei o Pedro me olhando lá do céu.
E como ele queria ver a mãe dele? Ele queria me ver chorando, triste, ou ele queria me ver sorrindo? Ou ele queria me ver bem? Eu acredito que as pessoas a quem a gente ama, a gente quer ver bem, a gente quer ver feliz. Então, a partir daí, eu não desisti, eu estava fazendo esse curso que eu falei, que era o REMA, que é o Centro de Treinamento Bíblico REMA, eu me entreguei nesse curso mesmo, estudei tudo que eu poderia estar lá, e através disso, a minha fé em Deus e na palavra dele, ela se fortaleceu muito. E a própria palavra, ela fala que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu estava fazendo, né, como eu relatei aqui, esse acompanhamento com a psicóloga, eu lembro que a psicóloga chegou um determinado dia que ela falou comigo assim: as pessoas normalmente as pessoas que estão passando por situações difíceis e utilizam a fé, elas têm uma facilidade maior de lidar com essas situações. E eu vivi isso, e hoje eu estou aqui seguindo a minha linha da minha vida, realmente não olhando para as coisas ruins que já aconteceram, mas olhando para adiante, para tudo que é de bom que ainda vai acontecer. Eu sei que tudo isso que eu passei pode servir, sim, de auxílio e de ajuda para pessoas que passaram, porque eu sei na pele o quão é difícil você ter que enfrentar a separação de uma pessoa que você ama tanto, sabe? Hoje eu ainda penso no Pedro, eu ainda tenho muita saudade dele. Eu diversas vezes penso como seria se ele estivesse aqui, mas eu penso nele e lembro dele não com tristeza, mas eu me alegro e eu agradeço muito a Deus por cada instante que eu pude viver com o Pedro aqui, que eu pude ter ele aqui juntamente comigo. A gente percebe, assim, Letícia, uma emoção quando tu fala dele, como se ele estivesse vivo ainda dentro de ti, dessas referências que tu teve com ele, dessas lembranças tão bonitas, que tu vai guardar para sempre, não só em fotos, mas de muitas vivências e experiências que tu teve com ele. Aí eu te pergunto assim, essa força que tu está me passando agora, tu tinha antes de perder esse filho? Então, como eu te falei desde o início, eu sou muito nova para viver e passar por todas as experiências que eu já vivi. Eu, aos meus 20 anos, eu achava que eu sabia tudo, né? Juventude, a gente sempre acha que a gente está pronta para tudo, a gente se aventura em todas as coisas que a gente tem vontade, desejo, e eu achava que eu estava pronta para tudo. Até o instante em que eu comecei a viver coisas na minha vida que me confrontaram muito, decepções, diversas coisas que aconteceram, que me fizeram, vamos dizer assim, tirar aquela aquela coisa que todo jovem tem, que a gente não tem medo de viver nada, que a gente se entrega e a gente vive intensamente tudo, sem pensar em consequências. E chegou determinado momento em que eu vivi decepções, em que eu falei, uai, as coisas não são dessa forma. E quando eu comecei a viver essas decepções, eu fiquei muito triste, fiquei muito, muito, muito triste na época. Eu, eu não ia em igreja, eu não ia em nada. E a minha mãe era uma pessoa que na época a gente não tinha um relacionamento tão próximo quanto a gente tem hoje. E aí no momento em que eu comecei a viver decepções, eu comecei a buscar auxílio na minha mãe. Eu chamei a minha mãe e eu expus para ela as coisas que eu estava vivendo. E a minha mãe começou a me dar conselhos. E aqueles conselhos que antes eu nunca ouvia, eu comecei a dar ouvidos.
e comecei a enxergar as coisas com um novo olhar. Então, eu não estava preparada para viver nada disso, mas ao longo das coisas que eu fui vivendo, essas decepções, a minha mãe foi me dando conselhos muito sábios. Eu considero ela uma pessoa, uma mulher sábia, né? A Bíblia fala sobre a mulher sábia que edifica a casa e a tola que a destrói. E eu considero ela como uma mulher sábia e ela sempre me deu as melhores instruções e eu comecei a ser confrontada, né? Aquilo que eu acreditava que era um mundo de conto de fadas, onde nada poderia acontecer de ruim ou me abalar, nenhuma circunstância poderia acontecer. Eu comecei a viver, a me decepcionar, a ficar muito triste. E aí, a partir desse momento em que eu estava muito triste, eu a minha mãe começou a me aconselhar e eu comecei a olhar para Deus. Foi a partir desse momento que eu comecei a olhar para Deus e eu comecei a buscar em Deus um auxílio, uma ajuda. E o Senhor começou a me dar direções e a gente lidar com emoções. Isso foi algo que já foi sendo tratado dentro de mim. Antes de acontecer essa questão do Pedro, eu comecei a lidar muito com as minhas emoções, onde me decepcionei, e aí, através das minhas decepções, eu tive que aprender a controlar, sabe? Por exemplo, eu nunca. Às vezes eu tinha vontade de chorar, mas eu tinha meus filhos, eu não ia chorar na frente dos meus filhos. Não era que eu não me entristecia. E até hoje, não é que, por exemplo, às vezes se eu tiver com alguma circunstância, alguma situação, por mais que eu me entristeça, eu tento não focar na minha tristeza. Eu falo, não, peraí, isso aqui não foi legal, mas isso não é o fim. Existe um outro caminho, uma outra perspectiva, vamos pensar nisso, Deus é bom. E eu comecei a partir dessas decepções anteriores a aprender a lidar com essas emoções dessa forma. Por mais que acontecia algo, eu comecei a aprender a lidar com as minhas emoções. E aí, quando aconteceu a situação com o Pedro, eu já tinha lidado muito muito com as minhas emoções. Eu já tinha aprendido a lidar com as minhas emoções, sabe? A olhar a vida com outro ponto de vista, não só simplesmente com aquele sentimento que me opôs naquele momento. Então, eu passei a viver dessa forma. Aí, quando aconteceu a situação do Pedro, é lógico que foi algo que eu nunca imaginava viver, foi muito pior do que tudo que eu já vivi. Não consigo comparar com nada do que eu tinha vivido antes, independente de qual fosse a decepção. Mas eu já tinha uma direção. Eu falei assim, se Deus me ajudou antes, Ele vai me ajudar agora. Se Deus me ajudou antes, Ele vai me ajudar agora. E assim foi indo. Uhum. Quer dizer, então, pelo que tu está falando, tu amadureceu bastante com tudo que aconteceu, tá? Sim. Talvez tu estava passando por, como tu falou, tu estava passando por situações difíceis. Não sei se tu quer dividir com a gente alguma questão que tu acha interessante colocar assim, além disso que aconteceu. É, eu não quero, né, expor tanto as pessoas, mas eu passei situações, eu era casada com o pai dos meus filhos e eu vivi traições no meu relacionamento em que eu vivia com ele e eu jamais imaginava que eu passaria por situações assim. E a traição de um homem com uma mulher, quando você não espera, quando você acha que você está vivendo um grande sonho ali da sua família, de seu marido, dos seus filhos, de você realmente ter um lar, uma família, e você vê esse sonho sendo abalado, desestruturado, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil e foi essas situações que eu vivi foi o meu, vamos dizer assim, o meu treinamento, onde eu comecei a aprender a lidar com as minhas emoções. Porque eu aprendi o seguinte:
que eu não preciso viver de acordo com as minhas emoções. Elas estão aqui, eu sinto elas, mas eu não preciso me deixar ser guiadas pelas minhas emoções. Uhum. Então, isso foi um treinamento. Essa traição que eu vivi foi onde eu comecei a treinar as minhas emoções. Uhum. Ele te apoiou na fase que tudo aconteceu? Vocês estavam juntos ainda, ou já tinham? Enfim. Não, quando o meu filho estava internado no hospital, foi quando a gente aconteceu a separação. Nós nos separamos, mas ele me deu todo o suporte, todo o auxílio. Ele sempre dividia os horários comigo no hospital, mesmo a gente tendo aquele rompimento na nossa relação. E aí, quando o meu filho Pedro saiu do hospital, aí foi quando a gente se separou de casas. Porque aí a separação ela tinha ocorrido primeiro, mas a gente continuava dentro do mesmo lar devido à situação do Pedro estar internado. Aí quando o Pedro saiu, aí a gente separou de casa, o Pedro foi, os meninos ficaram comigo, e ele continuou me dando suporte, ele sempre foi lá, visitou os meninos, eu nunca barrei ele em nada, sabe? Eu nunca tive nenhuma, vamos dizer assim, discórdia em relação aos meninos. Não estou falando que a gente sempre concordou em tudo, não. Sempre teve já, e até hoje acontece situações em que ele concorda com uma coisa diferente do que eu. E a gente sempre senta e tenta enxergar a melhor forma. Eu, pelo menos eu, sempre sou assim. Existem muitas coisas que eu acho que a gente não precisa brigar, que a gente pode relevar. Mas aquilo que eu acredito que é importante, aí eu pontuo. E aí a gente vai auxiliando e chegando. Então ele sempre deu um suporte, até hoje ele dá, a gente ainda tem um filho, que é o Gustavo, e ele é presente na vida do Gustavo, ele dá um bom suporte, sim. Uhum. Eu acho que tu colocou dois pontos assim que são bem relevantes, né? A perda de um filho é a pior dor que um ser humano pode sentir. E a questão da traição para a mulher também é um trauma muito grande, tá? É uma questão assim bem complicada de lidar, mexe com a tua autoestima, enfim, uma série de coisas. E eu te pergunto assim, para encerrar, o que que tu diria para essa mulher que está passando por essas mesmas situações que tu passou? Qual a mensagem que tu quer deixar, Letícia? Então, o que eu posso dizer é que isso não é o fim, isso não é o fim. Existe uma estrada ainda para ser percorrida. É, você precisa se encontrar, se conhecer bem, sabe? Não desistir de você, dos seus sonhos. Existe, você não está, nós não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhas. Então, existe um Deus que cuida da gente, que nos auxilia, que nos motiva. Não somente Deus, mas Ele coloca pessoas que estão ao nosso redor, que vão ser suporte para a gente durante esses períodos e essas fases. E essas situações difíceis que a gente, às vezes a gente vive, elas podem nos fazer crescer e amadurecer. Às vezes é o treinamento que nós estamos passando para realmente crescer e avançar e realmente conseguir enxergar a vida é, com um lado melhor. Uma coisa, uma frase que eu quero deixar assim realmente para marcar, que pelo menos me marcou muito, aonde você olha para o tamanho da sua dor, quando sua dor ela fala mais alto, aí o seu futuro ele pode estar jogado à sorte dessa dor. Então, não olhe para o tamanho da sua dor, olhe para o tamanho do Deus que você tem, olhe para a sua vida que você tem a viver adiante, que é muito maior e muito melhor do que aquilo que você possa ter sofrido antes. Letícia, eu te agradeço muito por tu vir aqui abrir teu coração e falar sobre uma situação assim tão dolorida para ti, que com certeza marcou muito a tua vida, mesmo te levando a um crescimento pessoal, amadurecimento. Então, vai ajudar muitas pessoas. Eu posso deixar uma indicação de um livro Pode, que eu li claro. que me ajudou muito. Esse livro, ele chama Vida Após a Morte, de Tony Cook.
Olha Ele que fala sobre diversas situações de luto, né, e formas de pessoas que viveram o luto também. E esse livro me auxiliou muito. Então, fica aí uma indicação para quem estiver passando por uma situação, seja como um filho como eu, ou seja, qualquer ente familiar ou pessoa próxima que você possa ter se separado. Então, fica aí a indicação, que esse livro foi uma pérola muito preciosa na minha vida. Letícia, um grande beijo, muito obrigada por tudo e a gente vai se falando, tá bom? Beijo!